Aqui a gente vai falar de marketing digital. Eu e o Darley vamos discordar tranquilamente, discordar com tranquilidade, discordar concordando em discordar, tipo assim, né? Vamos lá, Darley. O tema hoje que a gente vai falar de onde vêm os melhores leads, a pesquisa que o RD soltou. Deixa eu só contextualizar aqui. A ideia é a gente discordar de fato, né? Então, o Darley me passou esse gráfico, eu na hora falei, discordo, velho, total. Então, assim, isso gerou um tema, uma discussão, e a ideia é a gente discutir sobre isso. Ele vai explicar um pouquinho de onde veio esse gráfico, o que é esse gráfico, o que ele é, quem fez, por que fez, e eu vou falar por que eu discordo. Para contextualizar, esse relatório RD é o segundo que ele lançou, né? Então o relatório começou no ano passado, teve uma boa repercussão, e é um relatório, na verdade, com um time de vendas para entender as vendas no cenário nacional. Então aqui a gente não está qualificando com donos de empresa, a não ser que ele faça parte de vendas, profissionais de marketing, só o vendedor que responder isso aqui. Pessoas de diferentes áreas do setor de vendas, exatamente, do time de vendas. Então isso já diz muito da entrevista em si, e é de quem eu acho mais apropriado para fazer essa venda, e está juntando o RD Station, que faz dentro do braço da TOTVS, né? Então RD Station, TOTVS e Talos, tudo do braço da TOTVS ali. Talos com gestão de WhatsApp, o RD gestão de leads, de e-mail marketing, landing page, etc. E a TOTVS, que é a maior empresa do Brasil de tecnologia atual. Então esse relatório já começou desde o ano passado, e foi o segundo relatório. É o segundo relatório, e foi respondido por cerca de 1.700 profissionais, como disse, da área de vendas. Então a gente tem uma base de dados de 1.700 pessoas espalhadas no Brasil. Beleza, você compartilhou esse negócio, essa meleca aqui, que tá falando dos melhores leads vêm de rede social. E eu discordo muito, porque, assim, é onde a gente vai chegar, né? Lógico que eu não posso discordar de dados, né? Isso aqui, beleza, é o que eles concluíram e beleza. Mas é onde eu quero saber chegar, né? Por que deu isso, que é bem diferente do que eu estou acostumado a ver com os clientes da Advera. E a gente tem uma base de clientes que a gente pode dizer que a maioria são de vendas complexas, ou seja, B2B, né? Venda que demora mais, jornada de compra maior. E isso induz um período maior de pesquisa. Ou seja, o que a gente vê nos relatórios, principalmente no Google Analytics, os melhores leads. Aí melhor é bem difícil, a gente tem que limitar o que é esses melhores, né? Mas assim, teoricamente os melhores leads são os que vêm da busca, que seja orgânico ou paga. Aí vai depender do quanto o cliente já investe em paga. Mas isso já vira um pouco de uma furada aqui, inclusive essa imagem... É que o orgânico está longe também, né? É o segundo, né? Não, mas essa imagem é The Business, que é uma news de mercado, né? Então eles transformaram aquilo dentro de um gráfico. Basicamente, a gente tem uma informação que virou um gráfico, né? A gente não tem muito uma interpretação. Muito mais informação do que só o gráfico, né? Porque a interpretação, assim, o que pode ser melhor? O que fechou mais venda, o que fechou mais volume de vendas nesse sentido, ou o que fechou um volume de vendas, preço de vendas maior, ticket médio maior, ou quantidade, ou mais vendas, né? Não dá para saber. O que fechou mais rápido também pode ser considerado melhor. Então, ficou muito em aberto nesse sentido. No caso, rede social está com 68%, e as outras aqui, orgânico, tráfego direto, que é quando a pessoa acessa direto no site, ou recebe algum link para ir direto dali, mídia paga e e-mail marketing, ficou outros com uma parcela. A gente tem essas principais. A questão é que a gente estava conversando antes, né? Hoje o funil não é muito bem assim, não sei se eu consigo atribuir. Não sei se essa pesquisa... O que é mais importante, de onde ele conhece o produto ou de onde ele interage a última vez para vender? Não dá para a gente certificar isso. O que é melhor, né? É a grande mudança do GA4 nesse sentido. O GA4 é 100% baseado em dados, é a Data Driven Attribution, ou seja, atribuição baseada em dados. Ou seja, a conversão não vem mais assim, 1 mídia paga, 0 de orgânico. Ele vem 0.3 orgânico e 0.7 mídia paga. Porque em algum momento isso fez parte da jornada. Agora, como que eu consigo falar que o mais importante foi a mídia paga que trouxe uma oferta final no fundo do funil? Ou estamos falando de, o orgânico que trouxe lá no topo a contextualização de um problema na pesquisa do usuário? Então vamos lá, o que eu pensei em cima disso aqui, depois que você publicou e eu fiquei em processo, falei, discordo. Foi que faz todo sentido a rede social ser a mais qualificada, trazer leads mais qualificados, independente da forma que você pensa. Se você colocar um determinado tipo de mercado, um segmento, em que está cheio de influenciadores. O influenciador, ele tem lá a pessoa que segue ele há 5 anos, qualquer coisa que ele jogar lá, ele vai vender. Aí é até injusto colocar isso com relação a outros canais.
Elas são uma própria empresa, né? Sim, mas assim, se a gente vai compra pelo influenciador e não pela empresa. Mas o influenciador dificilmente vai vender um supermercado de 300 mil reais. Ele vai vender, sei lá, cosmético, ele vai vender joia, pode até ser um produto mais caro, mas é um produto do tipo B2B, que é jornada longa e venda mais difícil, digamos assim, não bate. Então é onde eu caio, assim, é onde eu fiquei estagnado, assim, dependendo do segmento, de longe, a rede social de fato vai ter os melhores leads em qualquer um desses pontos que você colocou, quantidade de vendas, ticket médio, etc. Agora, dependendo do mercado, não. Então, assim, essa pesquisa é interessante, beleza, foi a base de dados que eles usavam. Mas ela, cara, a gente tem já uma dificuldade no mercado que todo mundo acha, todo mundo não vamos generalizar. Muita gente acha que marketing digital é Instagram. Não é, né? Assim, ainda mais dependendo do segmento, você nem vai precisar, não vou falar precisar, mas você não vai, o Instagram pode ser até irrelevante, né? Dependendo do segmento da empresa. Então, assim, isso pode até piorar essa visão de que as pessoas, muita gente tem de que marketing digital é só rede social, é só Instagram, entendeu? E aí vamos até cruzar os dados, tirando só disso e ir para o relatório inteiro do RD, né? A gente tem como principal canal a rede social, mas no ano passado 71% das empresas falaram que não bateram a meta. Será que estão explorando os canais? E aí, assim, até o que está sendo estabelecido de meta, né? Uma empresa que está faturando 100, 200 mil reais, por exemplo, estou faturando 150 mil reais direto, eu quero faturar 190 mil, tá? Com qual base você está montando essa meta? Se a meta for aleatória, dificilmente vai bater, Sim. Mas às vezes está apostando um canal separado, né? E 69% das empresas acreditam no crescimento, né? Estão projetando um crescimento de 10%. Ou seja, elas estão tendo o mesmo crescimento que elas não tiveram, elas estão vendo crescimento. De 10% a 50% em 2023. De 10 a 50%? Pô, 10 a 50%. E não, com uma meta não batida, com 70%, 71% não bater na meta em 2022. Claro que a meta pode envolver esse crescimento, aí cada empresa tem sua particularidade, mas eu acredito que muitas vezes tem um esforço de marketing para o canal errado. Então, a depender do produto. Como você falou, em determinados nichos a rede social vai funcionar muito bem. Mas vou dar um exemplo de um borracheiro. Eu, sempre que eu precisei, nunca procurei na rede social. Eu fui no Google. Não faz sentido, até porque você não vai se sentir compelido aí num borracheiro de repente, porque você viu um cara trocando um pneu. A rede social pode ser um fator muito importante de fidelização. A partir do momento de seguir, receber dica, receber conteúdo relevante, que é hoje o grande problema, né? A informação em excesso e de fato fidelizar com a questão que está sendo exposta por ali. Mas na hora da necessidade, que é a grande diferença entre rede social... local, inclusive. Né? Exato. Inclusive, né? Mas aí, assim, a gente ainda está dando um exemplo de uma venda mais simples também, né? Assim, agora, vamos pegar aí uma empresa que vende lingote de ferro, né? Uma empresa que vende montagem de supermercado, uma empresa que vende, sei lá, veículos já é uma venda complexa, mas ainda está mais no desejo do que na necessidade. São os dois, né? Mas, sei lá, vender um lote. Você pode, de fato, a rede social vai ajudar. Mas, assim, a gente não pode falar que é o melhor canal de venda. É difícil você falar isso, assim, né? Ele pode ter muita influência, igual você falou, dar dicas. Se tiver um borracheiro bacana, sei lá, com material legal, um lugar limpinho, organizado, e ele começa a dar dicas, ele pode influenciar muito a decisão por estar sempre dando lembrança, sempre dando dicas legais. Vou lá naquele cara que aquele cara falou um negócio interessante ali, ele conseguiu fazer assim, sem assar com um pneu que segurou mais tempo, sei lá. Então a rede social pode ser interessante nesse sentido aí. Mas, de novo, se a gente exagerar os mercados, colocar mercados bem diferentes, eu não vejo isso acontecendo, mas nunca. Nem como dica. Assim. Quem vai querer receber dica de lingote de ferro? Não faz muito sentido. E ainda vou problematizar mais ainda esse gráfico. Rede social está separada de orgânico. Por quê? Rede social não é uma ação orgânica? Mas assim, diferente de busca orgânica. Historicamente, o orgânico ele ficou atrelado à busca, né? Não ao Google, mas à busca. A rede social tem uma vida própria, então assim, eles criaram um canal só de rede social ali. Porque assim, eu ainda coloco isso assim como dentro do mesmo potencial, ainda mais se a empresa souber fazer um cross-marketing, né? Literalmente cruzar tudo que tem o seu potencial. Então, às vezes tem um conteúdo de blog para um determinado momento de vendas mais complexas, possivelmente quem vai comprar tem muita dúvida e vai pesquisar muito sobre aquilo. Sim. E você direcionar para um conteúdo específico que você explica de forma curta dentro do Instagram, e ali dentro ele tem exposição dentro do seu perfil, conhecer um pouco mais de você, porque muitas vezes o que vai gerar o acesso para o site dentro de um blog, um conteúdo específico, não consegue passar todo o diferencial ou o potencial que a empresa realmente tem, onde a rede social consegue mostrar. Então, por exemplo, eu posso te falar de um espaço para você alugar
e vou falar muito bem, mas eu não vou conseguir te mostrar isso muito bem. A rede social vai conseguir te mostrar melhor nesse sentido. Aí a gente volta lá no início. O que gerou interesse foi o orgânico, mas muito possivelmente qual que é o melhor canal que essa pessoa vai ter de comunicação com você? Onde ela está sempre tendo a gente está esquecendo de uma rede muito importante que é o YouTube, né? Que entra nas redes sociais. Então, assim, o YouTube, apesar dele ser, eu considero ele mais orgânico do que rede social, mas ele entra na parte de redes sociais, né? O YouTube. Então, assim, consertar um computador, comprar uma peça, como montar não sei o que, por exemplo, se você estiver vendo um vídeo e o cara for bom ali e der a pista, você vai de fato comprar uma peça, comprar, sei lá, um jogo, o que for assistindo o vídeo, né? Um fator que também depende muito do tipo de empresas, que a gente não tem esse perfil aqui traçado muito bem. Falando assim, o orgânico do Google e até mesmo o YouTube, ele tem um impacto do SEO local, claro, o Google é um negócio, funciona muito bem, a gente pode fazer o YouTube também com foco no local, mas na sua grande maioria ele vai ser massivo. Sim. Né? E a gente já teve problema com clientes assim, né, que procuravam um serviço e aí tinha um conteúdo de blog que gerava muito acesso, mas quando falava, não é da cidade ali, não fecha. Isso. E da rede social, muito dificilmente você vai seguir o cara do Pará se você tá em Minas Gerais, sabe? Tipo, você pode gostar, que ele faça um conteúdo diferenciado a ponto de te entreter, né? Assim, que aí o que ele vende é indiferente. Isso é mais comum, por exemplo, falando na área da medicina, né? Quando você tem um médico de renome, por exemplo, com um procedimento estético, é comum que a pessoa faça a viagem, porque também é um procedimento complexo. Exatamente. Mas é um procedimento complexo que a gente está falando, estético ou não. E aí, é mais comportamento B2B do que B2C. Exatamente. Aí a gente está falando de vendas complexas com a massiva participação da rede social. Mas porque é movimentada pelo desejo. Né? Exato. É uma venda complexa que é movida pelo desejo. Interessante. Né? E assim, ainda voltando um pouco na questão do que me inculcou aqui, né? Vendo o relatório, você vê lá que, de certa forma, não é a palavra amador que eu queria usar, mas assim, dá a impressão que o setor de vendas mesmo, das empresas, ainda é um pouco amador. Não usa CRM, a maioria lá, eu não lembro os números, tá? Não anotei os números, mas assim, a grande maioria não usa CRM, não possui um processo de vendas definido, eles faltam depois de fizer isso, faça aquilo. Então eles falta aquele processo claro ali, né, para poder escalar uma venda, fazer 66%. Isso, aumenta 66%, a maioria, né? 66% afirma não possuir um processo de vendas bem estruturado, e isso joga a um dos problemas de não ter vendas, né? Sim, assim, o que eu quero chegar nisso é que, assim, subjetivamente a gente conclui que não são empresas que tratam de vendas complexas. Ou, se tratam de vendas complexas, estão tratando mal, né? Então, assim, nitidamente elas dependem de uma pessoa que já chega mais pronta, já chega mais decidida, né? Lógico que vai ter uma conversa, vai ter um tratamento, mas é um pouco amador, né? Usa ainda o WhatsApp para comunicação, ou seja, quando a gente fala de venda complexa, assim, lógico, o WhatsApp ajuda muito, mas você vai fechar vendo o quê? Numa reunião direto, num telefone, né? Às vezes um e-mail formalizando. O WhatsApp ele é mais ali para, às vezes, fazer um agendamento, combinar alguma coisa, mas não para fazer a venda, né? Eu não vejo isso funcionando em vendas complexas. Digamos assim, né? Diferente de um ticket, às vezes mais baixo, uma coisa rápida. Não, você faz o pagamento direto no WhatsApp. Então, você vai pedir um hambúrguer, tanto faz como você está fazendo. Você não vai ligar, provavelmente. Você não vai fechar isso numa call, uma reunião. Né? Mas aí, trazendo os dados para isso, né? 74% das pessoas que foram entrevistadas acreditam que aumentaria as vendas se tivesse processos claros e bem definidos. 70% ter uma equipe bem treinada, ter uma boa gestão cerca de 64%, e aí o ter um perfil bem persuasivo está com 37%. Ou seja, aí não é um vendedor mais que... Eles têm uma equipe boa de vendas, é isso? Ter um perfil persuasivo, não é o mais influente para eles. Não é um ponto assim, que tem trazido mais qualificação para Mas às vezes porque isso também, se a gente falar de venda desde antigamente, isso era o principal requisito, você tem que ser bom em venda. Tinha que ser, mas persuasivo. Ou seja, tecnicamente, digamos, historicamente, as pessoas já são contratadas com esse perfil. Ou seja, eles não sentem falta disso porque já tem isso. Né? E assim, o que hoje te faz deixar de comprar numa empresa? No geral, se for geral, o que te afasta? Perguntando pra mim, não me atenderam. Faz sentido, mas olha só... Os dados aí é preço. Isso, mas aí eu tô perguntando do seu lado de consumidor. Pois é, consumidor, isso aí é um dado importante também, porque vai depender do produto. Vai depender do segmento. Com certeza. Eu até anotei aqui, se for um commodity, uma caneca, eu vou comprar mais caro, não vou. Porque o cara é super gente boa. Tudo bem, eu posso até, cara, você foi foda no atendimento, vou comprar de ti.
Agora, provavelmente não vai ser preço. Existem determinados mercados que não têm uma fidelidade de cliente, né? Você pode entender super bem, mas se eu te oferecer com 50 reais... Telecomunicações, né, por exemplo. Exato. Você troca de uma marca para outra, de uma semana para outra. A oferta de internet é Sim. trabalho, assim, Sim. né? Acabou. Fecha o WhatsApp, acabou. Você tem um ano de fidelidade. Já faz a migração do número ali, você nem fica sabendo o que está acontecendo. Exato. E aí, para os vendedores, falando do time de vendas, 46% é relativo a preço. E aí isso também diz de várias coisas, não é só preço, né? A questão não é quanto você está cobrando, a oferta em cima, é a percepção de valor de produto. E percepção de valor não é um mundo super desenhado, né? Você vê a pessoa, você tem que aumentar o valor. Mas você tem um produto que é aquilo, não tem muito que se aumentar naquele produto. Você pode aumentar na sua entrega como um todo. O seu time de... Eu vou dar um exemplo. Eu conversei recentemente. Essa tinta é gourmet. Então, esse é o tipo de coisa que às vezes não faz diferença. Mas uma coisa que eu nunca vi, corretor de imóvel fazer pós-vendas. O cara comprou um terreno, nunca viu um corretor de imóvel voltar um ano depois e ver como é que está o terreno, o que está a construção, o que avançou. E falar, nossa, o projeto ficou super legal. Eu nunca vi um corretor de imóvel fazendo essa virada no pós-venda. A venda ocorre e aí depois, sei lá, o cara comprou um apartamento e você ficou sabendo que ele estava tendo filho em nenhum momento. Você falou assim, e aí, seu apartamento com filho? Sim. Se você, talvez, agora você comprou, esse apartamento é seu, se você tirar essa parede, você conseguiria moldurar isso aqui. Mas aí eu acho que é um problema, lógico, eu concordo que se você fizesse isso, talvez você conseguiria uma indicação, você conseguiria uma fidelidade. Olha, fulano de tal me atendeu muito bem. Mas isso quebra preço. Isso quebra preço. Sim, concordo, ainda mais se for uma indicação e tal. Mas assim, eu não entendo tanto o mercado imobiliário, mas assim, alguém que vai, depende muito do imóvel, do tipo de imóvel que você trabalha, né? Mas assim, vamos supor, eu vou comprar uma casa, comprei. Dificilmente eu vou comprar outra casa, né? Assim, tão cedo. Dificilmente não, posso comprar, mas eu falo assim, não faz muito sentido eu ter faz, tá? Mas eu falo assim, pensando rápido, né? Talvez não faça muito sentido na cabeça dos principais segmentos aí do pessoal que vende imóvel, e voltar lá um ano depois porque esse cara vai comprar imóvel nunca mais, né? Ou então daqui a 50 anos, eu vou estar morto, sei lá. Mas porque isso possivelmente faz com que o mercado seja, como dito assim, mais prostituído, né? Onde isso ajuda a piorar o mercado. Exato, porque você não vai criar uma fidelização. Mas isso facilita de certa forma, porque o corretor que perceber isso, ele vai se destacar muito rápido. E aí, se agora tem que ver como ele vai fazer isso. Como ele vai fazer isso de fato. Por exemplo, CRM minimamente. Minimamente ele precisaria ter. Isso é uma informação importante também, eu até pensei em falar mais cedo, porque assim, a maioria aqui não usa CRM, porém estão usando RD. São pessoas que usam RD. Sim. Certo? A pesquisa do RD estão do marketing. Sim, estão na etapa do marketing, mas estão usando a ferramenta RD. Ou seja, eu pensei de imediato que a gente tem um tipo de empresa um pouco mais amadora no perfil de vendas, porém ela também não é iniciante, ela não é tão despreparada, porque só de estar usando o RD ali, marketing, você já tem um certo nível de maturidade de percepção, né? Porque a pessoa não pagaria uma ferramenta, a empresa não pagaria uma ferramenta dessa, não usaria e responderia uma pesquisa se não tivesse no mínimo ali no caso, um certo tipo de interesse. 51% das pessoas que responderam não utilizam CRM. E aí 28% utiliza planilha. Mas aí falando disso também, a complicação do CRM é o seguinte, a gente está falando de um nível de evolução um pouco mais alto do que o normal, né? O CRM ele é mais difícil de ser implementado. Se você contratar alguém, você vai ter que gastar um investimento maior, então assim, é um salto um pouco maior. Eu até entendo que muita gente ainda use planilha, não vejo problema. Mas o que eu quero dizer é que assim, são tipos de empresas, eu estou tentando chegar num perfil de empresa para justificar isso. Entendeu? Tem que ter esse perfil de empresa, até por exemplo, a gente tem aqui como 33% dos motivos de não fechar a venda como lead desqualificados e 32% relacionado a concorrente. Então vamos colocar eles tudo dentro do mesmo... 33 para leads desqualificados e 32% para concorrentes. E aí a gente fala assim, se a sua venda é de baixa complexidade, realmente um lead desqualificado te atrapalha na venda, você vai vender e acabou. Agora, se você tem uma venda de maior complexidade, a rede social pode acabar te trazendo mais vendas porque você tem um processo de qualificação passivo. Sim. Porque às vezes a pessoa chega lá, ela quer comprar com você, mas ela não pode naquele momento, ela não viu determinado valor do seu produto para isso. Sim. Mas ela está ali te seguindo, ela está vendo e fala assim, não, isso aqui é diferenciado. Então isso ajuda a trazer mais peso para a rede social do que qualquer outra mídia por conta do acompanhamento. Faz mais sentido na minha cabeça, porque assim, eu penso muito no setor B2B, que é o que eu tenho mais experiência, eu trabalho desde sempre, né? Apesar de ter muito trabalho também com B2C, com venda mais simples, mas assim, eu ainda volto para o cara que vende, monta supermercado, o cara que vende, sei lá, lingote de ferro, frota de caminhão. Eu ainda volto para isso, né? Assim, o cara que está comprando isso
pela empresa, assim, é lógico que vai influenciar, mas assim, ele está no momento de lazer no Instagram, não faz muito sentido ele ser impactado por uma empresa de fraude. Tudo bem, pode de certa forma, vou anotar o telefone desses caras para depois anotar, mas é menos apelativo. Até porque ele tem uma separação, eu faço compra na empresa e fora da empresa eu não faço nada pela empresa, digamos assim. Né? Quando uma empresa de apelo mais emocional, digamos assim, de desejo, provavelmente você tem às vezes até um processo automatizado, no caso do e-commerce, por exemplo, que não depende de alguém estar ali para ser convencido, ou seja, sim, quer comprar, eu entro no e-commerce e compro. Né? Então, estou exemplificando algo muito simples para algo muito complexo. Né? Aí, onde me caiu a ficha agora é o seguinte, a gente tem, óbvio, muito mais e-commerce vendendo joia e roupa e perfume, produtos de beleza, do que uma empresa vendendo lingote de ferro. Exato. E o volume talvez justifique. O volume. E, novamente, é aquilo, a gente não sabe o que é melhor nesse sentido, né? O melhor está ainda muito aberto para a gente. Mas, para a gente fechar, assim, como que você acha um potencial para a gente alavancar as outras, tendo em vista que rede social já está com um número muito positivo de qualificação, como é que você melhoraria o nível de qualificação das outras mídias? Meu primeiro pensamento é a minha preocupação com relação a isso, porque assim, quem dá certo em rede social, dá muito certo em rede social, mas a maioria das empresas não dá certo em rede social. Fica naquela mesmice ali, fazendo conteúdo qualquer, postzinho pronto e tal, não sei o quê, e fica decepcionado quando vê um monte de gente vendendo em rede social e não faz. Então assim, a minha preocupação isso é real desde que seja muito bem feito. Muito bem feito. É muita energia gasta aqui. É muito bem feito. Isso aqui é muito mais difícil de dar certo que as outras. Muito mais difícil. Tráfego pago, você contrata um cara bom, vai funcionar. Porque isso aqui depende de quê? Da empresa participar. A rede social não é contratar alguém, vai tirar foto e postar na internet. Não. Se não tiver um planejamento muito interessante, muito envolvente, a empresa participar ativamente, não vai rolar. Não vai rolar. O orgânico, teoricamente, ele é mais simples também. Teoricamente, mas vai depender do mercado. Ele vai depender muito do mercado, porque a gente está falando de venda indireta. Né? Mas quando você fala de orgânico, você está distribuindo quais 3 principais pilares do orgânico? Não, eu tô jogando para busca no Google. Digamos, vamos pegar o mais grosso, assim, um montante maior, né? Hoje eu vejo, assim, pela experiência que a gente tem aqui, óbvio, tudo depende, né? Tudo depende de mercado. Eu gosto muito do e-mail, quando a gente fala de um setor bem B2B mesmo, vender ferro, vender supermercado, vender, sei lá, caixa plástica para areia. Vender areia. Areia até que não sei, porque é mais localzão, né? Também telefone e WhatsApp. Mas assim, uma venda internacional, uma venda de milhões, cara, vai ser e-mail, Google e telefone. A grosso modo, assim, dificilmente a rede social vai influenciar mesmo. Talvez influencie na credibilidade da empresa. Pô, que empresa bacana, tal, mas assim, é mais para somar, que eu acho que é a principal função da rede social, somar, do que de fato converter, né? Dependendo do nível da empresa, ela entra até na prospecção ativa, sendo o principal canal de vendas de melhor qualificação. Sim, não, sem dúvida. Não é dependendo, não, é sem dúvida, sim, nesse tipo de venda, né? Mas assim, hoje eu vejo o tráfego pago talvez como a principal de quantidade de venda, talvez. Né? Eu vejo mais do que rede social, assim, generalizando, tá? Lógico, igual eu te falei, se tiver bem feito ali a rede social, o cara souber fazer legal, tiver os canais certos, não vai ter tráfego pago que vai alcançar, entendeu? Mas eu colocaria assim, tráfego pago como o principal pensando em vendas, apesar de que eu gosto muito de orgânico, como você sabe disso, eu adoro orgânico. Eu não acho que ele é o que vai resolver o problema da vida, mas ele ajuda os outros todos, né? Ele dá base para os outros todos, assim. Então, até para o meio marketing, se a gente fala de inbound, assim, alimentar feed, né? Mas aí é bem B2B, bem B2B. E você, o que você acha? Eu acho que assim, a rede social, talvez por ser o que a pessoa primeiro aposta, ela tem mais potencial de alavancar, ela é difícil, mas ela tem mais potencial de alavancar se a pessoa entrar na cabeça dela que não é fazer só postzinho, tem toda a parte estratégica por trás, como usar isso para vendas, né? Não é ficar postando, né? Também não é o tempo inteiro só querer vender, né? Você tem que ter um canal. Porque, que é a tendência, né? Tem a pessoa que é oferta, onde o orgânico entra muitas vezes fora da oferta. A oferta está embutida no orgânico. Sim. A mídia paga, sim, você pode usar para oferta. É disfarçada ali. A mídia paga não tem problema. Você vai receber anúncio, já vai te incomodar, porque esse anúncio uma vez, então já incomoda a forma. O papel da mídia vai usar tráfego direto, eu tô falando tráfego direto, mas não é mídia paga. O papel da mídia paga é justamente a oferta. Você aparecer no momento certo ali para a pessoa, né, de acordo com o comportamento digital dela.
Mas eu acho o orgânico ainda muitas vezes ele é subjugado, Sim. sabe? Então, tipo, Ninguém dá valor pra isso, não. a pessoa deixa, sei lá, ela tá vendendo na rede social e aí ela acredita que ela vai montar um e-commerce, ela vai conseguir vender igual. Ela vai entrar em outras demandas que ela vai precisar de ERP, questão de sistemas, de estoque e até mesmo SEO. o SEO pro orgânico, gravar, que aí sim faz a diferença, assim como o próprio tráfego direto é posicionamento de marca. Para ter tráfego direto ou posicionamento de marca, você precisa da rede social, você precisa do orgânico, você precisa da mídia paga. E ela está na terceira posição aqui. Né? Então a gente está falando de tráfego direto com um valor muito agregado, mas ele em si ele não faz nada sozinho. Não. Nenhum desses faz sozinho. Talvez a rede social faça mais sozinha, mais independente dos outros, porque... Eu já discordo. Eu acho que o orgânico faz mais sozinho. Um bom conteúdo ele fica 5 anos gerando acesso. Sim, mas eu já falando da venda mesmo, assim, né? Assim, porque todos se ajudam. O orgânico ele ajuda todos. Assim. Ele explode todos, né? Direto. Ele impulsiona qualquer um aqui. Qualquer um aqui o orgânico vai fazer diferença. A rede social não necessariamente, né? Ela vai ajudar muito no tráfego direto, por exemplo. Né? Mas, por exemplo, rede social, não sei se vai influenciar tanto no orgânico, assim. Ela não vai aumentar o orgânico nada. Rede social no meio marketing não vai mudar nada. Assim. Então, assim, por isso que eu falo, ela é mais isolada no sentido de impulsionamento, né? De ajudar os outros canais. Pra gente fechar, só um final bem grande, assim, de discordo 100% de como eu discordo, porém concordo. Eu discordo de como foi colocado, né? Porque justamente está muito aberto. Foi jogado, né, cara? Eu achei assim, eu achei perigoso até. Demais. Tinha um cliente nosso, B2B, que venda completa, e falou, pô, mas todo mundo vende rede social. Cara, meu Deus, como é que eu vou explicar? Assiste o podcast aqui, por favor. Será que vai dar pra entender? Tomara, né? Bom, é isso. Então, concordamos em discordar ou discordamos em concordar. Exato. Galera, beijo no coração. Até o próximo. Eu discordo. Também discordo. Então, beleza.